E assim que eu ouvi a mensagem, o Espírito Santo falou no meu coração assim, Josué 24:15. Falei, bom, então, isso não acontece sempre, eu vou ver o que Deus tem para nós nesse texto. Josué 24:15. Quem encontrou, de bem encontrei. Diz assim o texto: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com toda integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito servi o Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Deus abençoe, sentai-vos. Graças te damos, ó Deus, pela leitura da tua palavra, e eu quero agradecê-lo pela oportunidade que o Senhor me deu mais uma vez de falar do Evangelho do Senhor. Eu sei que todos que aqui estão são conhecedores da tua palavra. Nós queremos pedir que o Espírito Santo do Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós nessa noite. Nós possamos ser edificados na tua palavra e fortalecidos para continuarmos essa caminhada de fé na tua presença. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas fraquezas, e ser conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Meus irmãos, no livro de Josué nós encontramos um relato de toda a campanha que Josué realizou na ocupação da terra prometida, e muitas batalhas foram travadas contra o povo de Canaã. Só que Josué, ele já está velho, está cansado, e ele parece que prevendo que estava nos últimos dias, ele chama os líderes da nação de Israel, e ele reúne esse pessoal, e seguindo o próprio exemplo de Moisés, ele dá as últimas instruções ao povo, através dessas reuniões, e ele se prepara, na verdade ele está preparando o povo para dar continuidade naquilo que Deus havia dito acerca deles com relação à terra da promessa. Eles deviam ocupar a terra, Deus tinha uma aliança com o povo, e para que isso acontecesse conforme Deus havia previsto, eles tinham que cumprir essa aliança. Josué sabia que ele morreria, assim como ele sucede Moisés, teriam outros líderes, ou um outro líder poderia se levantar, e diante de todo o relato, de toda a retrospectiva que Josué faz, o que Josué faz? Ele traz à memória do povo a trajetória desde Abraão. E Abraão, nós conhecemos a trajetória, foi um homem que viveu no meio do paganismo. Deus chama Josué, Abraão, e diz: você vai para uma terra que eu vou te mostrar, e você vai ser próspero, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, como a areia do mar. E Abraão enfrenta uma jornada difícil, mas ele vai numa caminhada de fé, e é isso que ele está dizendo para o povo. Então ele diz: vocês têm a opção de escolher hoje a quem servir, se é os deuses dos amorreus, os deuses dos nossos pais que estavam além do Eufrates, ou os deuses do Egito. E aí ele diz assim: olha, eu tenho um posicionamento já, eu já tenho uma decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a palavra de Josué a todo aquele povo.
Agora, eu pensando nesse texto, fazendo uma análise do texto, e eu pensei, Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué tinha uma família cristocêntrica, uma família que cria em Deus, que devia ser um modelo para a sociedade. E Josué, ele fala duas coisas muito interessantes nesse versículo. Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E qual que é o modelo de Deus? Qual que é o modelo que Deus quer de uma família que tenha influência na sociedade? Porque tempos atrás a referência eram famílias, as pessoas eram conhecidas. Hoje isso não tem muito. No meio político ainda tem. Por exemplo, as famílias que dominam determinados estados. Mas assim, no nosso meio, a não ser aqueles que têm certa influência financeira e tal, ainda as famílias são conhecidas. Essa região nossa aqui, que é uma região de produção, de agronegócio, por exemplo, a gente conhece, vocês devem estar passando na cabeça de vocês, a família tal, né? A família do... Eu não vou citar algumas aqui para vocês não acharem que assim, eu sei de algumas dessa região, mas elas são conhecidas pelos nomes delas. Então, e essas famílias, elas exercem influência, seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista religioso, enfim, há uma influência das famílias. Mas Deus nos chamou como família para que a nossa família exerça influência na sociedade. Agora, para que uma família possa exercer, ser um modelo numa sociedade, primeiro, essa família precisa ter um chefe de família determinado. Esse chefe de família ele precisa ser determinado, ele tem que ser determinado. Por isso que Josué diz no texto, o que vos parece? Vocês vão servir a qual dos deuses? A escolha é de vocês. Ele coloca aqui o chamado livre-arbítrio. Vocês não são forçados a servir, mas ele diz, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a escolha que eu fiz foi que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Deus, irmãos, Ele quer que cada família viva os princípios da sua palavra. Deus quer que cada família se torne um modelo para outras famílias na sociedade. Mas para isso, o chefe de família ele tem que dar exemplo e tem que ser o modelo. Vou repetir. Para você ter uma família que exerce influência na sociedade, você como chefe de família, você como mãe de família, você como chefe da casa, como líder de sua casa, você precisa dar exemplo e você precisa ser modelo. Oh, glória a Deus. Isso a coisa começa a ficar um pouco apertada, porque nem todos dão exemplo e nem todos servem de modelo. Talvez seja por isso que as nossas famílias não exercem influência na sociedade, porque nem sempre nós damos exemplo e somos o modelo. E aqui eu acho interessante, Deus me fez lembrar de algo interessante aqui na Bíblia, porque é o único lugar da Bíblia onde o eu é aceito. Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você não vai encontrar o eu, aliás, tem duas passagens na Bíblia que falam do eu, do ego. É uma passagem que está em Ezequiel 28 e outra passagem está em Isaías, se eu não me engano, capítulo 14, onde alguém um dia disse, eu subirei, estabelecerei o meu trono acima do trono do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. É o único lugar onde o eu aparece. E aqui, esse eu ele é reprovado, porque nós sabemos do resultado. Mas aqui nós temos um eu, que esse eu pode ser dito. É o único lugar onde ele é aceito, em detrimento dessa síndrome luciferiana. Qual que é a síndrome luciferiana? Essa síndrome de Lúcifer é onde o eu aparece com o que a gente chama de megalomania, de mania de grandeza. Aí alguém chega e diz assim, eu
fiz uma grande construção. De verdade, você não diz isso, né? Eu canto melhor, eu toco melhor, eu prego melhor, eu ensino melhor. Ah, se fosse eu que estivesse à frente daquele departamento. Ah, se fosse eu que estivesse à frente daquela igreja. Ah, se fosse eu que estivesse fazendo esse trabalho. Esse eu é reprovado, porque isso faz parte de uma síndrome, repito, da síndrome luciferiana. E aqui o eu de Josué é um eu que nos dá exemplo, porque é um eu que está submisso à palavra de Deus. Ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o único lugar onde o eu deve ser destacado, porque é o eu que está sujeito ao modelo de Deus. É o eu que está submisso ao critério de Deus, à palavra de Deus. E aí a gente vai encontrar um líder determinado justamente por esse motivo, porque o eu dele é submisso à vontade de Deus, a vontade que a gente chama erradamente de vontade permissiva de Deus, mas na verdade é a vontade diretiva de Deus, porque Deus é soberano. E aí nós erradamente falamos assim: ah, Deus permite que isso aconteça. Não, Deus determina todas as coisas, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele diz: é eu que firo, eu que curo ferida. Aleluia! Ele é Senhor. Glória a Deus. Por isso que Ele é chamado de Senhor. E Ele é um líder de exemplo, porque Ele não aparece no texto, mas juntamente com Caleb, eles são homens que no texto é dito que eles têm um espírito diferente. Em Números capítulo 14, verso 24, diz assim: mas o meu servo Caleb, que foi parceiro de Josué, ao espiar a terra, ele diz: mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito. Então o servo modelo, esse homem modelo que pode dizer ele tem um espírito diferente. Porque o que o texto narra? Enquanto todos os demais espias foram espiar a terra, e Deus deixou que eles encontrassem uma barreira, e ali tinha um cacho de uva tão grande que eles precisaram de 2 homens para carregar aquele cacho de uva. E eles chegaram com um relatório e eles disseram o seguinte: olha, a terra realmente mana leite e mel, e essa terra é boa, e olha aqui o tamanho dessas uvas que nós encontramos nessa terra. Teve um grupo que disse assim: olha, a terra realmente é muito boa, mas nós olhamos para aqueles homens, eles são gigantes, e tanto aos olhos nossos, como aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos. Então, o homem de Deus, o líder, que não é determinado, ele olha para as circunstâncias, e aí ele vê dificuldade nas coisas. Irmãos, já foi dito essa noite aqui de várias maneiras: as coisas não são fáceis, nunca serão. Não pensem vocês que as coisas vão melhorar, as coisas serão cada dia mais difíceis, porque a vida do Senhor está próxima, mas Deus, Ele é conosco. Deus, Ele é conosco. Aí fora a gente olha e parece que as coisas realmente são gigantescas, parece que nós somos miniaturas diante dos problemas, foi dito isso aqui, mas Deus é conosco. E aí eu acho interessante que Josué e Caleb, ele dizem o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nessa terra e nos dará. Ele diz: olha, se o Senhor se agradar de nós, olha a liderança desse homem. Ele está trazendo o povo para um eu, que é um eu que deve agradar a Deus. Você precisa olhar para o seu eu, para o seu ego, e pensar e ver se o que você faz, se a maneira que você age, se as palavras que você diz, se as pessoas com quem você se relaciona agrada a Deus. E talvez seja por isso que você, não sei, eu acredito que aqui não tem ninguém que titubeie em dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. E aí Josué continuou com esse propósito, porque Josué, ele é aquele homem de fé,
descrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6, onde o texto diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade. Ele cumprimenta dizendo, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus crê que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, você, para ser um líder determinado, você precisa ter fé. Todas as coisas que Deus determinou para Josué realizou. Você, quando leu o livro de Josué, você leu o Pentateuco, os relatos de Moisés, e mesmo tanto antes, durante, quanto depois de Josué, você não vê falar de nenhum tipo de desvio de conduta de Josué. Você não vê falar de injustiça. Josué é envolvido com desvio de conduta, com injustiça. Josué é envolvido com ganância, nem com incredulidade. Porque esse homem, ele tinha um eu que era moldado segundo a palavra de Deus. Ele podia dizer como homem determinado, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele como chefe de família determinado. Josué jamais se deixou ser influenciado pelo relativismo. O que é isso, irmão? O relativismo é porque às vezes chega um momento da fé cristã que nós temos, por exemplo, dentro da sociedade, é muito conhecido os irmãos, onde você vê, é comum você ouvir falar de homofobia. Os crentes são homofóbicos. Por quê? Porque os crentes não aceitam determinadas coisas que são normais numa sociedade sem Deus. E jamais nós aceitaremos. O crente não aceita ideologia de gênero. Para o crente, homem é homem e mulher é mulher. E pronto, acabou, e ponto final, porque assim diz a palavra do Senhor. Enquanto você permanecer assim, você poderá dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é muito interessante. E Josué é esse perfil de líder determinado, porque ele queria ver sua família influenciando não só a nação de Israel, mas as demais nações para onde eles foram conquistar. Agora, para nós termos uma família cristã como modelo de uma sociedade, irmãos, além de você ser um líder determinado, e você poder dizer, eu e minha casa servimos ou serviremos ao Senhor, você precisa de ter uma outra característica, que é visualizar o futuro, olhar para frente, enxergar além daquilo que os seus olhos possam ver fisicamente. Porque Josué diz assim, eu e minha casa serviremos. Aqui está no futuro. Josué não diz assim, eu e minha casa, nós e minha família, nós já servimos a Deus há muito tempo. Está distante, né? O pastor disse aqui, está difícil de ir, o tempo não ajuda, as circunstâncias não ajudam, eu acho que a gente vai afastar por um período, nós deixaremos de congregar, nós deixaremos de frequentar. Ele diz, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai condicionar que isso é futuro presente simples. Serviremos para continuar servindo a Deus. Eu estava lendo uma revista, um artigo de uma revista chamada Revista Ministério, e esse artigo ele foi publicado em 2015. Qual que era o conteúdo desse artigo? O desafio de pastorear, dos pastores pastorear a igreja no século 21. Porque lá diz que grande número dos jovens abandonam a igreja. Jovens e adolescentes. Eu acredito que deve ter alguém aqui que tem conhecimento disso. Eu vivenciei isso na prática. Geralmente, filho de pastores, filho de obreiros, criados na igreja, quando vão para a universidade, quando vão para a faculdade, muitos deles não voltam para a igreja. Por que isso? Porque lá atrás eles não foram influenciados o suficiente pelo Evangelho para dar continuidade na fé que eles aprenderam.
E é isso que é trabalhado também nesse artigo. E a discussão lá é como discipular os jovens, a fim de que os jovens cresçam e continuem compromissados com a palavra de Deus, compromissados com a obra de Deus. E aí lá nesse artigo é apresentado 4 propostas para os jovens, para poder manter os jovens na presença de Deus, para que eles continuem servindo a Deus. As propostas são as seguintes: iniciar o processo de discipulado o mais cedo possível. Gente, o tanto que a gente vê aí, hoje você chega nessas cidades um pouquinho maiores, tem escolinha de futebol, tem um monte de coisas para entreter as crianças. Por que não tem seminário para crianças? Né? Seminários é só para gente adulto. Porque o seminário é em casa. Isso é função dos pais, criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Quantos de nós pegamos os nossos filhos, trouxemos o pastor, aí o pastor faz aquela cerimônia, a gente pega a criança e apresenta na congregação, e o pastor diz: você vai criar o seu filho nos caminhos do Senhor, promete? Prometo. É pouco tempo depois, a influência que eles recebem lá fora é maior do que o que se tem para oferecer na casa de Deus, na igreja de Deus. Então, iniciar um processo de discipulado o mais cedo possível, manter a proximidade das crianças e dos adolescentes com ambientes cristãos, com um ambiente cristocêntrico, demonstrar a sensibilidade que há desse presente século para as crianças e mostrar o caminho de Deus e o perigo que elas correm e que elas devem permanecer nos caminhos do Senhor e manter esse compromisso. Esses são os desafios que são colocados nesse artigo. E aí eu li esse artigo e falei: gente, quanto interessante a proposta desse artigo. Por quê? Porque isso é visualizar o futuro. E você poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, estaremos sempre servindo ao Senhor. Seja qual for a circunstância, nós serviremos ao Senhor. E aí Josué, eu acho interessante que Josué já se preocupava com isso. Olha quantos séculos Josué está do século 21. E Josué já se preocupava em que a sua família continuasse servindo ao Senhor. E a pergunta que o Espírito não deixa calar é: há essa preocupação com a igreja? É essa preocupação conosco? Aí você diz assim: eu já eduquei mesmo. Inclusive você usa a Bíblia e diz assim, a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e aí depois que for velho, vai se lembrar, vai desviar. Então agora, essa semana eu tive um diálogo com um irmão, numa aula de escola bíblica dominical, e eu falei isso para ele. Falei: até os 17, 18 anos, a gente trazia essas crianças para a igreja, esses meninos, para nós vão ser sempre crianças, vão ser sempre meninos, né? Ele já casou, já tem filho, você já é avô, você fala: os meus meninos. Mas aí, falei, até um certo período a gente os trazia. Vamos para a escola bíblica dominical, vamos. Aí depois de um certo período, ele disse: não quero ir mais. Tem um amigo muito próximo meu, um Alicisco meu, o filho tocava na igreja, foi coordenador de jovens e fazia um monte de envolvido com a obra de Deus. De repente o menino chegou em casa com um brinco, com uma tatuagem e com odor de cachaça, e disse: pai, não sou mais crente. E aí? E esse pai é um pai compromissado com a obra de Deus, é um homem de Deus. Sabe, irmãos, é difícil. E Josué tinha preocupação com tudo isso. Interessante que depois que o povo, Josué, na trajetória de Josué, depois que o povo atravessa o Rio Jordão, o próximo passo é o quê? Conquistar a terra prometida, conquistar a Canaã. Aí Josué manda pegar 12 pedras lá do Rio Jordão e ele erege faz ali um memorial, que cada memorial daquele, cada pedra daquela representava um líder ou uma tribo de Israel. E ele diz assim: olha, isso que eu estou fazendo aqui, o dia que os seus filhos perguntarem assim: o que é esse monte de pedra aí?
Vocês vão dizer para ele assim: isso aqui foi porque um dia Deus fez um milagre e nós não atravessamos o Jordão a pé enxuto. Isso aqui foi Deus que fez. Sabe, eu vi o irmão falando aqui, se fosse contar testemunho, passava a noite toda. E é verdade, nós temos que ter testemunhos de vida cristã que influenciem as pessoas, para que nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual a experiência que você tem com Deus? Qual o testemunho que você tem de que um dia Deus realizou algo na sua vida? E Josué, ele tinha essa preocupação, que aquele conhecimento, ele atravessasse gerações e influenciasse as nações. Minha esposa me mostrou algo no WhatsApp essa semana, e eu até falei para ela, eu perguntei, eu estava lendo, preparando esse texto, que é um drama sul-coreano. E eu devo, certamente os jovens aqui já devem estar sabendo, os pais, se não eu tenho obrigação de saber, vai pesquisar, vai correr atrás, porque se o seu filho se envolver com isso aí, você já vai estar sabendo. É o tal do sexto round. Alguém aqui já ouviu falar? Está sabendo de alguma coisa? É uma série sul-coreana, e eu vou ser bem rápido, até em função do tempo. São jogos. Não sei quem que é a babá do seu filho, se é sua mãe, a sua esposa, se o seu filho fica lá em frente a uma TV, não sei, jogos, mas assim, o que é esse sexto round, de forma bem sintética, bem simplória? O assunto lá é o seguinte: são brincadeiras de crianças, aquelas brincadeiras que a gente brincava, bolinha de gude, não sei o quê, só que há uma evolução nas brincadeiras, e aí começa a se estabelecer metas para essas brincadeiras. Desafios. E à medida que a criança passa por uma etapa, ela vai para uma outra etapa. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu falo assim: olha, quem daria conta de pular desse degrau, desse púlpito? Aí todas as crianças viriam aqui, chegou uma, levou um escorregão ali agora, chegou, gostei foi da mãe dela, porque ela levou um escorregão assim, e a mãe fez de conta que queria, e ela levantou, e é isso aí que tem que fazer, deixar cair, levantar para aprender a caminhar na vida, é assim. Aí elas todos pulariam, mas aí alguém diz assim: e pular desse púlpito? Não, eu também pulo. Aí pular de cima do teto da igreja, aí já quebra a perna, já tem uma fratura. Então esse sexto round são desafios assim. E aí o que aconteceu? Que agora que virou assim, está bombando na internet, é porque algumas crianças lançaram um desafio numa escola e acabou que 5 crianças morreram por causa desse desafio. Então, aí as pessoas começaram a alertar. E aí há uma crítica feita em cima do sistema, desse sistema econômico igual é o nosso do Brasil, que é o capitalismo, onde você tem uma busca frenética para obter as coisas, para obter dinheiro e ficar rico, e lá é lançado um desafio, inclusive com as crianças. E aí essas crianças vão tentar cumprir essas metas e elas acabam cometendo, inclusive, crimes contra outras crianças. Depois vocês pesquisam aí, dão uma olhada, eu estou falando de uma forma bem simplória, mas é para nós chegarmos a entender, irmãos, quando Josué tinha essa preocupação. E aí eu fico olhando, por exemplo, agora na pandemia, esse período de pandemia, eu fico até enojado ficar falando pandemia, mas assim, por exemplo, tem muitos pais que estão desesperados para que as aulas voltem normal. Sabe por quê? Porque os pais não conseguem ficar em casa e tolerar os seus filhos e educar os seus filhos. Sabe por quê? Porque eles não têm princípios da palavra para poder dizer assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu achei bom porque agora muitos pais começaram a valorizar mais os professores. Agora eles sabem o que os professores passam, porque eles ficaram em casa online e eles não conseguem ensinar os seus filhos, e eles estão começando a ver qual o grau de dificuldade que eles têm. E aí eles estão torcendo para que as aulas voltem, não porque quer que seus filhos aprendam, porque quer ficar livre dessas crianças.
E você tem que preocupar com o seu filho. Se você não puder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas por que Josué tem essa postura? Porque Josué bebeu numa fonte. Qual foi a fonte que Josué bebeu? Abraão. Pode ver que Josué relata toda a história de Abraão para os líderes, os chefes de tribo de Israel. Ele diz assim: vocês vão escolher a quem sirvais. E aí ele conta nas entrelinhas a história, a trajetória de Abraão, de como Abraão sai de uma terra, de um paganismo, de uma idolatria, e pela fé Abraão vai servir a Deus. E aí eu acho interessante que de Abraão, a gente conhece a história de Abraão, por exemplo, que ele também tem visão do futuro, porque quando ele diz, eu e minha casa serviremos, que ele está falando de futuro, foi o mesmo que Abraão fez com Isaac. Porque Deus falou assim: você vai matar o menino. E aí, ele esperou cerca de 20 anos para ter aquele filho. Aí Deus falou assim: o menino nasceu, todo mundo alegre. Aí Deus falou assim: agora você vai e mata a criança. Como dizia o pastor, o saudoso pastor, eu acho que era o pastor Maci, ele falou assim: será que Deus virou Maloque? Deus quer sacrifício de criança? Mas Deus estava testando a fé de Abraão, porque Abraão também visualizava e vislumbrava o futuro. E Josué entendeu isso. Josué conseguiu sacar esse negócio. Assim, gente, Abraão, por isso Abraão é conhecido como o pai da fé. E aí, quando eles perguntam, eles preparam, a gente conhece o texto, todo o preparo ali para o sacrifício. E aí Isaac, uns falam que ele já tinha cerca de 17 anos, e ele fala: pai, eu vejo cutelo, eu vejo a lenha e tal, mas cadê o cordeiro? Ele fala: meu filho, Deus preparará para si o cordeiro para o holocausto. Ele sabia que lá na frente Deus preparava as coisas, era um homem que vislumbrava o futuro, que tinha um entendimento de Deus, que Deus realmente ia resolver o problema. E aí no texto fala assim: nós iremos, adoraremos e voltaremos. Olha a confiança desse homem. Josué tinha lido isso. Josué sabia disso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas então Deus mandou matar? Deus mandou matar. Na hora que ele resolve matar, Deus falou: olha aí, não mata mais não. Porque Abraão, irmãos, é uma outra lição que nós precisamos aprender. Às vezes a gente fica: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, eu vou fazer campanha, eu oro, eu vou trabalhar, vou fazer hora extra para obter alguma coisa. E aí quando a gente obtém aquilo que a gente orou por um grande período para obter, a gente coloca aquilo acima de Deus. Aí Deus falou assim: o seu amor pelo menino é maior do que o seu amor por mim, então mata o menino, quero ver se a gente não resolve esse problema. Porque Abraão tinha amor a Deus acima de todas as coisas. Quando Abraão pega o cutelo para imolar o menino, Deus fala: não precisa matar. Sabe por quê? Porque agora o coração de Abraão voltava totalmente para Deus novamente. Deus está dando vocês. Glória a Deus. Às vezes Deus está querendo te testar. Deus está querendo que você pegue o cutelo para ver até onde vai o seu limite, o seu nível de obediência à palavra de Deus, para que Ele diga: basta. Você já voltou ao primeiro amor. E aí Josué consegue visualizar tudo isso. Aí lá quando o escritor aos Hebreus vai falar, lá na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, ele fala assim: pela fé, falando de Abraão, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele pela mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha a visão de futuro desse homem. E aí Pedro diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Glória a Deus. Por isso que Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ele consegue ter essa visão. Então, para nós termos uma família cristã como um modelo, irmãos, na sociedade, nós precisamos de determinação servindo ao Senhor. E nós precisamos de visualizar o futuro
que Deus tem para cada um de nós. Amém. Nós sabemos que a nossa esperança não é aqui, o nosso futuro não é aqui. Então, irmão, eu vou cruzar os braços e fazer como disse o irmão, sentar na porta da igreja e ficar esperando a esmola? Não. Volte a estudar, vá trabalhar, vá se aperfeiçoar, vá se qualificar para o mercado de trabalho. A Bíblia diz assim, acerca de todas as coisas. Quando o texto fala lá, Jó diz lá em, acho que é 7,14, 14,7, que ainda na velhice darão frutos, em todos os aspectos. Você diz assim, poxa, eu gostaria tanto de ocupar aquela vaga, eu gostaria tanto que Deus fizesse isso. E aí? Descruza os braços. Mas é difícil? Sim, é difícil. É difícil. Mas você precisa ser determinado. Você precisa ter visão de futuro. Porque os seus filhos olharão para você e dirão assim, olha, o meu pai, a minha mãe recomeçou depois de tanto tempo e as conquistas que realizaram foi em virtude da sua determinação e de confiar no futuro. Essa foi a trajetória de Josué. E por isso ele pôde dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no nosso coração.